Jô, meu nome é Atamis Bárbara, na nosso curso que é Nímica Beneste Odem, mulher beija-flor do clã do Pássaro Trovão. Estou aqui representando o Centro Nawakami, no Rio de Janeiro. Nós estamos falando então hoje sobre o que é xamanismo. Muita gente tem me perguntado, afinal, o que é isso, né? É uma religião, não é uma religião? Porque tem esse ismo no final. E assim, vou falar para vocês como a minha mentora me passou. Xamanismo pra gente, então, é uma palavra criada pelos antropólogos que faziam pesquisa nas tribos, né, nas sociedades tradicionais, e algum deles, batendo lá então numa determinada cultura tonguês, falado tonguês, disseram que aquele que dominava então o contato fazia o contato entre o céu e a terra era o xamã. Então quem fazia isso praticava o xamanismo. Então daí vir essa palavra xamanismo. Existe um livro maravilhoso do Mircea Eliade que fala sobre xamanismo, de diversas tradições. Então a primeira coisa que eu digo sobre xamanismo é: qual das tradições você optou seguir, né? Porque xamanismo seria assim um leque enorme no mundo. Tem o xamanismo celta, tem o xamanismo africano, norte-americano, sul-americano, asiático, né? Então, no Centro Nawakami a gente faz uma opção de seguir um xamanismo norte-americano, sul-americano, mas assim, no geral, xamanismo então é a técnica do êxtase. Para isso a gente precisa de alguma coisa que nos leve a esse êxtase ou essa alteração de consciência. No nosso caso, a gente optou para fazer essa alteração de consciência através do som do tambor, né? Porque na tradição o Odibo é feito com o som do tambor. Existem também pessoas que falam de dois tipos de xamanismo básico. Um seria o xamanismo de possessão, ou seja, aquele onde a pessoa se torna vazio para receber a presença de um espírito, né? Que seria então o xamanismo de possessão. Ou a gente tem o xamanismo de ascensão, aquele onde a gente continua, preserva a nossa personalidade e a gente ascende até um outro patamar, uma outra realidade. No xamanismo, em geral, existem no mínimo 3 mundos explorados pelos xamãs. Xamã, então, sendo aquele que liga céu e terra, né? No xamanismo, de uma forma geral, nós teríamos um mundo inferior, um mundo do meio e um mundo superior. O mundo inferior, às vezes, ele é também chamado como mundo interior. O mundo do meio seria mais ou menos isso que a gente conhece desse mundo, só que de uma outra forma. Ou seja, a gente está numa floresta, por exemplo, fazendo uma jornada xamânica, e a gente pode voar. Então, é uma floresta como essa que a gente conhece, mas a gente pode voar, passar, entrar numa árvore, sair lá embaixo na árvore. Bom, então, a jornada xamânica, dentro do trabalho de xamanismo, a gente altera então essa consciência para visitar esses mundos. O mundo inferior é onde a gente encontra principalmente os animais. Isso não significa que eu não possa encontrar um mestre, uma pessoa parecida com um humano. No mundo do meio a gente encontraria então tanto mestres como animais, seres da natureza. E no mundo superior, essencialmente mestre, mas a gente não diz que não pode encontrar um animal no mundo superior. Poderia, mas assim, se a gente pudesse colocar em porcentagem, 90% seria de chance da gente encontrar mestres, pessoas parecidas conosco, mas que já fizeram a passagem. É possível ter como mestre, por exemplo, o mestre Jesus, um descamisado, como uma amiga nossa fala, alguém que ela não conhece, não sabe o nome e que não tem camisa, ou poderia ser um índio ou uma tribo inteira. No mundo do meio, então, nós poderíamos ter mestres e animais, né? Com essa outra possibilidade de voar ou então de passar por lugares que normalmente fisicamente a gente não conseguiria passar, mas a gente chama de realidades. E no mundo inferior, então, a gente poderia encontrar animais.
para se classificar se a gente está fazendo uma jornada no mundo inferior, no mundo do meio ou no mundo superior, a gente identifica dessa forma. A gente optou para ir para baixo, para o meio, para frente ou para cima. Então, por exemplo, se eu fiz uma jornada começando pelas raízes de uma árvore, cheguei lá embaixo, atravessei um túnel e cheguei, vamos dizer assim, no céu, é possível, mas eu estou fazendo então uma jornada xamânica dentro do mundo inferior e eu fui levada para um outro lugar, né? Então esses 3 mundos classificariam então algo que faz parte de jornadas xamânicas. Como eu falei no início, não necessariamente é feito através do som do tambor, é uma opção do centro da gente fazer através do som do tambor, mas eu já vi outras tradições fazendo com didrudu, ou então com o som da flauta, ou como, por exemplo, os amazônicos utilizam plantas enteógenas como a ayahuasca, ou os mexicanos usam o peyote, o San Pedrito aqui no mundo andino. Então, várias formas da gente alterar a consciência, uma delas é o tambor e essa é a opção do centro. E dentro dessa técnica do êxtase, então a gente poderia fazer jornadas xamânicas. Dentro das jornadas xamânicas a gente pode acessar o mundo inferior, em grosso modo, né? O mundo inferior, o mundo do meio, o mundo superior. Na tradição Ojibwe, as jornadas xamânicas elas são feitas com o tambor e também com algumas pessoas muito especiais, que seriam os homens medicina, mulheres medicinas, eles seriam tocados por um tremor. Esse tremor faria com que eles estivessem fora do seu corpo, né, sendo possuídos por um espírito, para fazerem as curas, para darem direcionamento àquela população, ou então fazerem as previsões futuras para levarem bem ou protegerem aquela tribo de algum perigo. Xamanismo, então, quando você quer falar sobre ele de uma forma mais clara e objetiva, é sempre bom perguntar qual tradição que você está seguindo, ou qual é a tradição ou as tradições que você comungou para seguir o seu xamanismo. E em forma nenhuma, assim, existe uma afirmação contundente de que é uma religião, embora cada tradição possa seguir de forma religiosa. Xamanismo, então, seria mais uma filosofia de vida, que a gente opta em estar em conexão com a Terra e, através das jornadas xamânicas, entrar em conexão também com esse mundo invisível. Gostando desse tema ou de outros temas xamânicos dissertados nessa coluna na Awakamen, você faz pergunta aí embaixo ou então entre em contato conosco através do www.atamisbarbara.wordpress.com e ali a gente disserta mais, ou então venha para algum dos nossos cursos. Miigwech!